Boa noite, turma da automação. Continuando nossa matéria de introdução à robótica, hoje eu vou iniciar um assunto que é base fundamental para a gente começar a falar de determinação de posicionamento de manipuladores robóticos. No nosso curso, a gente vai fazer uma pequena introdução e rever alguns conceitos matemáticos que são fundamentais para a gente começar a calcular esses parâmetros. Então, essa limitação é feita aqui, a gente consegue perceber no próprio título, né? Eu estou determinando uma posição cartesiana. Então, eu vou trabalhar somente em duas coordenadas x e y, como se a gente estivesse trabalhando sobre um plano cartesiano, como se a gente estivesse determinando o posicionamento de um robô cartesiano. Tá? Vocês vão ver que vou ter alguns exemplos em que eu vou usar juntas rotativas, robôs em 3 dimensões, mas a nossa análise vai ser sempre realizada em cima de 2 dimensões, como forma de simplificar. A mesma análise que é feita em 2 dimensões, a gente pode expandir para 3 dimensões. Então vamos recordar alguns conceitos fundamentais da matemática que a gente precisa para entender esse posicionamento do manipulador robótico. O primeiro conceito que eu trago para vocês aqui, não é conceito novo para ninguém, então a gente vai falar um pouquinho sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que sempre apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O nosso ângulo reto em um desenho, em uma representação de figura, né? Em uma representação, na representação de figuras, vai ser sempre representado por esse quadradinho com um pontinho no meio. Isso daqui significa que neste ponto a gente tem um ângulo de 90 graus. Tá? Informações importantes. Nosso triângulo retângulo tem alguns nomes especiais. O lado oposto, então se a gente vê o lado contrário ao ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo, ou seja, é o lado de maior dimensão do nosso triângulo retângulo. Tá? Os outros dois lados, ou seja, os lados que estão conectados ao ângulo de 90 graus, o nosso ângulo reto, são o que a gente chama de catetos. Tá? Então, todo triângulo retângulo vai apresentar uma hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, e todo triângulo retângulo apresenta dois catetos. Além do ângulo reto de 90 graus, o triângulo retângulo apresenta outros dois ângulos. Chamei, nesse caso do nosso exemplo aqui, de ângulo X e de ângulo Y. Relação importante. Como todo triângulo tem a soma de seus ângulos dada igual a 180 graus, e eu sei que o meu ângulo reto é 90 graus, então eu vou ter uma relação interessante ali de correspondência entre os ângulos x e y. Né? Eu vou ter que a soma desses dois ângulos é 90 graus. Então a gente consegue perceber também que é impossível existir no triângulo retângulo um ângulo maior do que o ângulo reto. Inclusive, nem igual, né? A gente não consegue ter um segundo ângulo reto. Se a gente tiver um segundo ângulo reto, a gente nunca vai ter o fechamento da figura. Então, o nosso maior ângulo de um triângulo retângulo é o próprio ângulo reto. Os outros ângulos são ângulos menores que 90 graus. Tá? Outra relação importante que a gente tem, Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras nada mais é do que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Se a gente traduzir isso daí pelas variáveis que a gente colocou nome na nossa figura, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado.
Perfeito? O que eu fiz com vocês foi uma pequena revisão em cima de triângulo retângulo. No próximo vídeo eu vou apresentar alguns conceitos. Apresentar não, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que vocês já conhecem sobre a trigonometria em cima do triângulo retângulo. Então, na próxima aula eu trago esses conceitos e eu deixo 2 exercícios também nela para vocês fixarem esses conceitos e relembrarem esses conceitos. Até lá, turma!